Se o seu filho acorda assustado à noite, chorando ou com medo, você precisa ver isso aqui agora. Porque isso pode não ser só terror noturno, pode ser algo espiritual, o que muitos pais estão ignorando. O erro que muitos pais cristãos estão cometendo é tratar apenas o psicológico, esquecendo o espiritual. Mas calma, que hoje você vai aprender o que está por trás disso e o que fazer ainda hoje. Família, aqui é o Caco, do canal Chaves do Céu. Esse é um canal para pais cristãos que querem ensinar os seus filhos a serem firmes na fé. Se você quer proteger espiritualmente seus filhos, ensinar valores bíblicos e proteger a sua família, já se inscreve agora no canal, porque aqui você vai encontrar orientações práticas, simples e profundas para aplicar no seu dia a dia. Hoje não vou trazer apenas uma história bíblica infantil, vou trazer uma situação que você vai poder aplicar e trabalhar na vida real, mudando a forma como você cuida do seu filho à noite. Isso acontece com muitas crianças. A criança acorda à noite assustada, gritando, desesperada, e muitos pais não sabem o que está acontecendo. E acabam dizendo, isso é só um pesadelo, é um sonho, é uma fase, isso vai passar. E se não for apenas isso? O erro que muitos pais estão cometendo é não entender que pode estar acontecendo uma batalha espiritual nesse momento. E eu preciso te falar algo muito sério. A família é a primeira instituição de Deus criada aqui na Terra. Uma família forte faz um indivíduo forte, faz uma sociedade forte e transforma o planeta. Por isso as famílias se tornam alvos espirituais. Mas tem algo que muitos não percebem. Às vezes, ao tentar atacar a família, os pais são mais fortes espiritualmente. Então o inimigo ele procura quem? Quem é mais frágil. Nossas crianças, os nossos pequeninos, que não têm maturidade espiritual ainda. Então, tentando atingir a família, eles acabam atacando as crianças, porque sabem que desestabilizam qualquer pai. Nós somos pais, sabemos. Quando os nossos filhos estão doentes, estão passando por algum problema, isso desestabiliza toda a família. E o mundo espiritual não é diferente. Ele sabe onde atacar. E por ser o elo mais frágil, eles se tornam alvos fáceis. E sim, existe obra de bruxaria, de feitiçaria contra as crianças. Infelizmente, existem pessoas de má índole, que sentem inveja, que querem atacar alguma família, não conseguem fazer com os pais e acabam indo para atacar o seu filho. E quem é pai sabe, nada dói mais do que ver um filho sofrer. Mas antes de qualquer conclusão, eu preciso ser muito responsável com você. Nem tudo é espiritual. Tem coisas que são realmente psicológicas. Por isso é importante você levar o seu filho num pediatra, num psicólogo infantil, para fazer uma análise. Você entender se não está acontecendo nada na rotininha dele. Se durante a escola não está tendo nenhum problema com algum coleguinha, com algum professor. Se dentro de casa não mudou nada, se está tendo brigas, se teve alguma mudança, às vezes o papai perdeu o emprego, está mais nervoso, a mamãe está preocupada com alguém da família que está doente. A criança é sensível, ela vê toda essa mudança, por menor que ela seja, e acaba absorvendo tudo, e isso pode interferir no comportamento dela à noite. E às vezes pequenos ajustes dentro de casa já vão resolver esse problema. Mas o que eu vou trazer aqui são casos que não se enquadram nesse caso. Você já fez uma avaliação psicológica, já tem acompanhado, não mudou nada na rotina da criança, e mesmo assim ela continua com algum desespero à noite. E nós sabemos que Deus não deixa a gente desprotegido. Ele traz algumas armas para que nós possamos lutar contra esses problemas. Uma das armas é o Salmo 91. É um salmo muito poderoso de proteção, que fala sobre livramento, descanso e segurança. O outro é a armadura da fé, falada em Efésios 6:10. São duas armas poderosas que Deus deixou para a gente poder usar para proteger as nossas crianças. Porém, essas armas utilizadas sem fé não valem de nada. Então é importante que para usar essas armas você esteja balizado na fé. Eu tenho propriedade para falar isso porque eu vivi isso dentro da minha casa. A minha filha Elisa, que hoje tem 5, quando tinha 3 anos, começou a acordar à noite desesperada. Toda noite ela acordava com medo, gritando, a gente não sabia o que fazer. Não tinha problema nenhum em casa, o ambiente estava tranquilo, não tinha mudado rotina nenhuma, e mesmo assim, toda noite ela acordava desesperada. Nós fomos buscar, eu e a minha esposa, uma ajuda pastoral, e uma pastora visualizou o que estava acontecendo e falou: olha, tome cuidado e ore para sua filha todos os dias antes de dormir. Recite para ela, em alta voz, o Salmo 91. Então, todas as noites nós estávamos lá. Ele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas nós falávamos isso com amor, como proteção, não com medo. E ela também deu uma outra dica. Revista ela com as armaduras de Deus, que está em Efésios 6:10. Então, toda noite eu estava lá com a Elisa. Meu Deus, revista minha filha com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a sandália de levar o evangelho da paz, o cinto da verdade e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Revestido ela, nós fazíamos uma oração e ela, na primeira noite, já dormiu tranquilamente.
Nós fomos repetindo isso várias noites e ela não acordava mais desesperada, ela estava bem tranquila. Só que isso, você vai acostumando, vai baixando a guarda, para de orar, para de fazer o salmo um dia, outro, e ela voltou a acordar desesperada. Foi só nós nos posicionarmos, darmos a orar novamente, que aí tudo se normalizou. Ela voltou a dormir tranquilamente. E essa experiência que eu quero dividir com vocês. Funcionou para mim, acredito que vai funcionar para vocês também. Mas o que funciona não é um ritual, é fé, é oração. É você falar cada versículo do Salmo entendendo o que está falando, entendendo o que tem por trás, o que Deus queria, pedindo de coração, com fé, que cada proteção ali seja lançada sobre a vida do seu filho, sobre a sua família. Então, os pais e as mães têm essa obrigação. Nós somos responsáveis espiritualmente pelos nossos filhos. E o homem ainda, ele é o sacerdote do lar. Ele é responsável pela oração, pelo manter a harmonia e a proteção da casa. Então, o marido, a mulher, o avô, a avó, o tio, não sei qual é a conjunção da sua família, todos unidos em prol das crianças, nós que temos mais maturidade espiritual, conseguimos proteger os nossos pequenos. Então eu vou trazer aqui uma solução prática que você vai aplicar ainda hoje aí na sua casa, caso você esteja passando por isso. Primeiro, ore com o seu filho antes de dormir. A oração é muito importante, uma oração serena, trazendo para ele para a consciência, né, que Deus está protegendo, que Deus está do lado dele, que ele pode dormir tranquilo. Depois, declare o Salmo 91, mas com intencionalidade, entendendo cada pontinho que está sendo falado ali, entendendo qual que é a proteção que Deus está lançando sobre a vida do seu filho. Ensine sobre a proteção de Deus, que Deus está protegendo o tempo inteiro, que Deus está do nosso lado, que Ele quer o nosso melhor. Cria uma constância espiritual. Não adianta nada você fazer 1, 2, 3 vezes, assim como eu fiz e depois parei, porque você dá brecha para o inimigo poder voltar a atormentar, atacar o seu filho. Então mantenha uma rotina. Todos os dias irei orar com meu filho. Ah, não estou em casa, eu estou viajando. Ora de longe. Né? Eu oro para a Elisa todos os dias e oro para a Sofia. A minha outra filha não mora comigo. Todas as noites eu oro, revisto ela com a armadura de Deus e oro o Salmo 91 para as duas. E cuide do ambiente emocional da sua criança. Mantenha um ambiente de paz dentro de casa, sem briga, né? O que você puder coordenar para que a criança fique tranquila, faça isso. Entenda, não é sobre ritual, é sobre relacionamento com Deus. Quanto mais íntimo, mais próximo você estiver, sua criança estiver de Deus, mais retorno, mais proteção nós vamos ter. E se esse conteúdo até agora te ajudou, deixa o seu like aqui para que mais famílias sejam alcançadas. Agora me responde com sinceridade. Você acredita que tudo isso é só psicológico ou acredita que existe uma batalha espiritual em torno das nossas crianças? Deixe seu comentário aqui que terei um maior prazer de saber o que você pensa sobre isso. Aproveite e compartilhe esse vídeo com outro pai, com outra mãe, que pode ser que esteja acontecendo dentro da casa dele e eles ainda não perceberam. Seus filhos não precisam dormir com medo, eles precisam dormir em paz e Deus já liberou essa proteção. Cabe a nós pais ativarmos isso, tomar a rédea da situação, nos posicionarmos como autoridade espiritual dentro da nossa casa e fazer o que precisa ser feito. Porque proteger o seu filho não é só cuidar do corpo dele, é cuidar também da alma.